Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta. E hoje nós vamos falar sobre Song to Song, que aqui no Brasil virou de Canção em Canção, que é o novo filme dirigido pelo Terrence Malick, que eu lembro de ter comentado sobre esse filme num vídeo que eu fiz há pouco tempo atrás, sobre filmes fora do grande circuito que poderiam ser interessantes. E esse Song to Song é um filme que estreou já faz alguns meses lá fora e que vem tomando pedradas. Eu, sinceramente, eu gostei bastante, por incrível que pareça. Eu gostei bastante desse Song to Song. Eu acho que o Terrence Malick, ele é um diretor que não é pra todo mundo. Isso é claro, assim, tipo... Existem, claro, as obras dele que são inquestionavelmente obras-primas, além da Linha Vermelha, Os Cinzas do Paraíso, mas tem as obras mais polêmicas. O Árvore da Vida, por exemplo, é um filme que muita gente detesta com força e que eu acho um filme absolutamente fantástico. De uns tempos pra trás, ele costumava lançar filmes novos de anos em anos, tipo de, sei lá, 10 em 10 anos, assim. Ou seja, ele tinha bastante tempo, um hiato bem grande entre um projeto e outro. Só que desde o Árvore da Vida ele vem fazendo filmes com mais frequência. E aí, em 2013 ele lançou o Amor Pleno, que é um filme que eu acho inferior à média dele. Esse Song to Song, ele foi um filme que me pegou em cheio. Ele é um filme que me lembrou, de certa maneira, o Dunkirk numa pequena razão. Que é o fato de que, assim como Dunkirk, o Song to Song, ele é um filme pra ser sentido. É um filme pra você imergir na história. Mas, ao contrário do Dunkirk, o Song to Song, ele consegue criar emoções e ele consegue criar personagens. É um filme sobre personagens, primordialmente. Aliás, o Song to Song, ele tem um elenco que é fantástico. É Rooney Mara, Ryan Gosling, Michael Fassbender, Natalie Portman, Cate Blanchett. Ele tem uma pontinha do Val Kilmer em certo momento. E os personagens todos, eles funcionam muito bem. Eu acho que é muito fácil para algumas pessoas falarem que o Song to Song é um filme sobre nada, que é um filme sem conteúdo, mas eu discordo completamente. Eu acho que é um filme que fala sobre os perigos de você ficar obcecado em tentar alcançar a fama. É um filme que fala sobre esse mal. De você buscar, não necessariamente a fama, mas o prestígio ou o reconhecimento de alguma forma. Você tentar transcender a sua existência comum, trivial, com alguma coisa um pouquinho mais dinâmica. E isso é uma coisa que a personagem da Rooney Mara, ela passa o filme inteiro tentando buscar, e o perigo dessa busca está representado na figura do Michael Fassbender, que é um ator que consegue projetar muito bem esse senso não de ameaça, mas um pouquinho de hostilidade ao longo do filme. E ele consegue criar um personagem complexo que você, ao mesmo tempo, você se afeiçoa com ele, mas depois de um tempo ele começa... Não é depois de um tempo, mas com o passar do tempo ele vai se demonstrando cada vez mais arrogante, cada vez mais perigoso. E ele é um personagem que sintetiza muito bem o conceito de prestígio que a personagem da Rooney Mara tenta alcançar o tempo todo e que só se prejudica com isso. E o personagem do Ryan Gosling, ele cria uma dinâmica muito, muito eficaz com a Rooney Mara, porque ele é um personagem que também acaba sendo prejudicado pelo Michael Fassbender. E com isso, é bastante compreensível que ele crie um relacionamento com a personagem da Rooney Mara. Os dois, eles têm muitas coisas que se complementam, muitas coisas em comum. E o Ryan Gosling, nesse filme, ele me chamou muita atenção porque ele consegue criar um personagem que é um homem comum. Ele tem toda uma serenidade daquele homem comum. Inclusive, no terceiro ato do filme, ele começa até a se demonstrar como um homem do campo. Assistindo ao Song to Song, uma coisa que eu me peguei surpreso, eu fiquei pensando, porra, eu acho que eu tô interessado, muito curioso pra saber como que vai ser o Ryan Gosling, como é que vai ser ele como ator quando ele ficar mais velho, quando ele tiver mais ou menos a idade de um Kevin Costner, talvez. Eu tô bem curioso pra saber como é que vai ser o Ryan Gosling nos próximos anos. E no meio desse ínterim tem também a personagem da Natalie Portman, que ela é completamente a vítima do personagem do Michael Fassbender. Ela é a personagem que não conseguiu pegar a volta por cima. Ela é uma mulher que queria ser professora, mas que não conseguiu. Mas ela, ao contrário da Rooney Mara, ela mal consegue encontrar um caminho pra ela se superar, pra ela se sentir leve do ponto de vista espiritual. Tanto que o terceiro ato do filme traz ela fazendo algumas coisas que, novamente, ilustram muito bem a válvula de escape que essa personagem ela tenta buscar, mas não tinha conseguido até então. É um filme sobre personagens, é um filme sobre personagens, na maior parte do tempo, frustrados, tirando o Michael Fassbender até certo ponto. Até certo ponto não, ele é o único que realmente não é frustrado. E são personagens que tentam encontrar uma motivação
pra viver uma motivação, pra se sentirem seguros consigo mesmos, com eles mesmos. Então, assim, já falei sobre a questão dos personagens, dos atores. A Rui Neymar, fantástica nesse filme. Ela é o peso dramático principal do filme tá nela. Ela consegue estabelecer muito bem todas as complexidades da personagem, toda essa frustração pessoal dela ser meio que a filha preterida dos pais. Ela tem essa ânsia de querer viver uma vida que seja um pouquinho além dessa trivialidade, dessa monotonia da vida normal. É por isso que ela, inclusive, se relaciona com o mundo do rock and roll. Ela é uma personagem interessante de um modo geral. Além da questão dos personagens, outra coisa que colabora muito para que o filme se torne imersivo é a fotografia do Emmanuel Lubezki, que é excepcional. É uma fotografia que merece ser reconhecida em premiações. Eu acho que não vai acontecer. Mas ela é uma fotografia que, primeiro, o Lubezki, ele jamais usa um plano que ser uma... Ele sempre usa aquela lente grande angular, que é aquela lente que captura uma imagem vastíssima, muito larga, e que ela distorce um pouquinho os cantos sem se tornar a lente do olho de peixe que chamam. Ela distorce um pouquinho menos, mas ainda distorce um pouquinho. Ou seja, é um filme, o de Canção em Canção, Song to Song, ele é o tempo todo fotografado com essa grande angular, e é engraçado porque todos os planos do filme são planos médios ou abertos, onde a câmera está se mexendo o tempo todo. Ou seja, isso é uma maneira que o Emmanuel Lubezki encontra de jogar o espectador junto daqueles personagens, colocar o espectador no meio da situação que eles enfrentam. Você o tempo todo se sente como se você estivesse cara a cara com os personagens, conversando com eles, estando lá no mesmo ambiente onde eles estão. Tem muitos planos, inclusive, onde os personagens eles estão andando e é como se eles fossem uma segunda pessoa. A gente está olhando eles um pouquinho de longe, mas nem tanto. Quando a câmera chega mais perto dos personagens, chega aqui bem pertinho no olho dos personagens, ela ainda assim é como se o Lubezki estivesse usando a grande angular para extrair cada milímetro de atuação que pode haver no rosto dos atores. Ele também aproveita muito bem essa razão de aspecto um pouquinho maior para pegar um pouco mais os cenários também. Ele aproveita mais o potencial visual que pode haver nos cenários. E uma coisa que torna o filme ainda mais natural do ponto de vista de imagem é que a imagem do filme ela não conta com saturação muito forte, ela não conta com cores muito fortes, ela é uma imagem mais fria, menos produzida. Ou seja, é como se... ela é mais natural, como se o Lubezki tivesse filmado e posto logo na tela. Nesse ponto de vista, do ponto de vista de saturação, do ponto de vista que não existe muita saturação, muito contraste, muita nitidez, é um filme mais frio e é um filme mais realista, entre aspas. Então, nesse ponto de vista, o filme novamente funciona para colocar o espectador junto aos personagens. Então é isso, eu acho que do ponto de vista de história, de personagens, ele funciona muito bem. Ele não é tão sutil quanto poderia, mas ele funciona muito bem, e é um filme que, obviamente, você tem que já ir sabendo o que você vai esperar. É um filme que você tem que ter paciência, eu tive, e pra mim funcionou bem. A única ressalvazinha que eu faço ao filme, eu acho que a montagem, às vezes ela transita entre cenas de uma maneira um pouquinho sem muita lógica, eu acho. Eu acho que a montagem, ela poderia ser um pouquinho mais cuidadosa. Em alguns momentos o filme se torna um pouquinho repetitivo demais, principalmente do meio pro fim. Ele começa a apresentar personagens demais, que exercem funções que já poderiam ser exercidas por outros personagens já existentes. A personagem da Cate Blanchett no filme, ela é uma gordurinha, eu acho. Mas, tirando esses problemas pontuais, eu acho que De Canção em Canção é um ótimo filme. E é isso. Sugiro que vocês deem uma chance ao Terrence Malick dessa vez. Bom, com isso eu já vou encerrando aqui essa resenha sobre De Canção em Canção. Gostaria de lembrar a todos vocês que nós estamos no concurso Minha Vida Filmmaker. Peço pra vocês que votem e nos ajudem lá, por favor. E é isso. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre o Terrence Malick, o que você achou de Canção em Canção. Curta o vídeo, compartilhe, assine o canal, acesse os nossos parceiros, leiam a crítica que eu pretendo escrever sobre De Canção em Canção com mais detalhes mais pra frente. E é isso. Um grande abraço e valeu!